A maioria das mães, elas conduzem o tratamento da alergia alimentar da forma que eu chamo de tratamento da esperança. Ela acha que deve deixar de comer um certo alimento, no caso das mães que amamentam, né? Ou que não devem oferecer ao seu filho determinados alimentos. Só que após toda a refeição, elas sentam e rezam 5 Ave-Marias, 3 Pai Nossos, para que ele não apresente nenhuma reação. Então elas esperam, elas torcem. Qualquer tosse, qualquer espirro ou choro, o coração delas dispara e elas saem correndo já em um alerta de uma possível reação. Acham que tudo é alergia. E quando a reação vem, elas mergulham num sentimento de culpa tremenda. Outras mães se privam de tudo e de todos para blindar elas próprias e seus filhos de contatos com outras pessoas que possam contaminá-los de alguma forma com alergênico, ou até uma contaminação emocional, com palpites e julgamentos indevidos e inadequados, prejudicando a saúde mental de ambos. E esse, claro, não é o jeito mais eficaz e correto de se conduzir um tratamento de um bebê APLV. O tratamento inadequado, ele pode causar diversos problemas, tanto à saúde do bebê, quanto ao bem-estar e ao equilíbrio daquela família. Por exemplo, quando o bebê sente muita dor no início da vida, ele pode ser impactado na forma de reagir às dores ou ao estresse durante a infância e até na sua vida adulta. Dessa forma, o seu corpo não conseguirá informar a ele que está sendo impactado e sofrendo muito com alguma coisa ou situação, fazendo-se livrar daquilo. Por exemplo, quando a gente fica muitas noites sem dormir, nosso corpo começa a dar sinais de fadiga, como dor de cabeça, raciocínio lento, às vezes tontura. É como se ele estivesse pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente durma e descanse um pouco. Imagina isso numa fase sensível do desenvolvimento. Essa dificuldade em dosar a dor que está sentindo pode também afetar na relação entre a mãe e filho. Uma vez que o filho não se sentirá protegido o suficiente por aquela mãe, pode perder inclusive a referência de seu porto seguro. Além, é claro, de dificultar a percepção daquela mãe de que algo está errado com seu filho. O que ocorre nos primeiros 2 anos de vida pode impactar a vida inteira do seu filho. Quando a gente insiste em permanecer nessa situação, coisas mais graves podem vir a acontecer ou repercussões sobre o futuro que nós às vezes nem dimensionamos. Bem, nós temos também os possíveis problemas de desnutrição daquela criança que não irá ganhar peso adequadamente e casos frequentes também de anemia. A anemia pode causar algumas complicações. Lembrando que o sistema nervoso do bebê ainda está em formação. E ainda temos muitos neurônios sendo formados. E as sinapses, que fazem aquela ligação do neurônio e outro, também estão sendo formadas. Então, além de problemas nutricionais, como já mencionado, e o temido não ganho de peso adequado, existem também as deficiências de nutrientes e vitaminas que comprometem todo o desenvolvimento. A concentração da criança, a deixa com falta de energia, irritada, cansada, dor muscular. Pode haver também alteração na microbiota do intestino, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, ocasionando desde um intestino mais sensível na vida adulta e até uma predisposição para a obesidade futura. Bem, então, como devemos conduzir o tratamento para que não tenhamos nenhum desses problemas que eu acabei de falar e para alcançarmos a dessensibilização do seu bebê? Bem, então vamos lá. Como é muita informação, a gente vai focar aqui nas alergias não IgE, que é aquele subtipo específico de alergia, as alergias do tipo intestinal. Bem, a base do tratamento é a retirada do alérgeno. Alérgeno é o que provoca alergia. Alérgeno, no caso, são as proteínas do leite de vaca. Então a base de tudo é retirada desse alérgeno. Não tem medicamento para tratar a alergia, não tem homeopatia, não tem vacina para tratar a alergia. O tratamento é retirar o que faz mal, retirar o que inflama, retirar o que gera alergia, que é a proteína do leite de vaca. Então existem 2 situações que são as 2 fontes principais alimentares do bebê. Seio materno, como fonte alimentar, ou fórmula, que alguns bebês que têm se alimentam das 2 coisas. Então vamos falar primeiro do seio materno, das crianças que têm alergia à proteína de vaca do tipo não IgE pelo seio materno. Bem, quando a criança tem alergia através do leite materno, os sintomas eles ocorrem entre
1 e 3 meses de idade na maioria das vezes. Pode ser um pouquinho antes e pode ser um pouquinho depois. O primeiro passo é avaliar a sensibilidade da criança. Quão sensível ela é. Em algumas situações, a dieta não precisa ser rígida, com controle de traços. Em outras, isso é necessário. O que vai ditar a rigidez da dieta materna vai ser o grau de sensibilidade dessa criança. Uma criança muito sensível é aquela que a mãe tem que fazer uma dieta muito rigorosa. Uma criança pouco sensível é aquela que às vezes a mãe nem dieta precisa fazer. Então tudo vai depender da sensibilidade dessa criança. A gente tem que entender primeiro a sensibilidade através da história, né, para a gente poder ser mais assertivo com relação à dieta e evitar sofrimentos desnecessários. Bem, eu vou dar alguns exemplos práticos e de modo geral. Por exemplo, uma criança com sangue nas fezes e cólica, elas tendem a ser mais sensíveis, de modo geral. As crianças com diarreia e vômitos, sem sangue, diarreia e vômitos, elas tendem a ser menos sensíveis, ou seja, não precisam, na maioria das vezes, de uma dieta tão rigorosa. Quando você tem um início mais precoce, mais ali no primeiro mês de vida, e com uso de complemento anterior, ali no berçário e tudo, essas crianças tendem a ser mais sensíveis também. Quando o início é mais tardio, em geral as crianças tendem a ser menos sensíveis. Isso é muito importante. Porque a gente precisa entender, então, a sensibilidade de cada criança e para adequar a dieta materna. Agora preste atenção. De modo geral, é melhor fazer uma dieta mais rigorosa inicialmente, o mais rigoroso possível, para alcançar a estabilização de modo mais rápido. Então, mesmo que existam crianças mais sensíveis ou menos sensíveis, inicialmente o ideal é fazer uma dieta mais rigorosa. Até psicologicamente, para a mãe, é melhor passar de uma dieta mais rigorosa, até porque a mãe vai reconhecer todos os pormenores de uma dieta rigorosa, o que são traços, etc., para depois tentar uma dieta menos rigorosa. É melhor passar de uma dieta mais rigorosa para menos rigorosa ao longo do tempo, psicologicamente e para a educação daquela mãe, do que fazer uma dieta menos rigorosa e, se não der certo, ir só tornando essa dieta cada vez mais rigorosa. Lembrando que as mães têm estilos alimentares distintos. Pode ser muito mais fácil para uma mãe fazer a dieta do que para outra, dependendo do que ela já se alimenta. Em outra oportunidade, nós vamos falar tudo sobre essa dieta rigorosa. Conceito e o controle de traços domésticos, traços industriais, como organizar a geladeira, conhecendo os rótulos, quais rótulos precisam ser evitados, como fazer a higienização e separar os utensílios quando for necessário isso, como comer fora e quando, como lidar com a casa, como lidar com o filho mais velho, o marido, o resto da família e quanto tempo de rigor que nós temos que ter depois de alcançar a estabilização. Mas a primeira coisa é atingir a estabilização, a estabilidade clínica. É a criança se ver livre dos sintomas. E para isso, inicialmente, independente da sensibilidade, vamos fazer uma dieta bem rigorosa. Bem, o tempo de melhora dos sintomas, quando você faz a dieta rigorosa, lembra que a dieta rigorosa, ela não está fazendo com que a desinflamação ocorra. Ela simplesmente não está gerando mais inflamação. Então a inflamação que já tem no intestino do bebê, que é responsável pelos sintomas, vai melhorar espontaneamente. O corpo vai melhorando. E aí a criança se livra dos sintomas. Em média, quando está no seio materno, são 3 a 4 semanas depois de uma dieta rigorosa para a criança se livrar dos sintomas. Não ocorrendo inflamação intestinal, aquela inflamação que já ocorre, ela vai demorar um pouquinho para desinflamar. E esse pouquinho normalmente demora 3 a 4 semanas. Essas são as crianças que têm manifestação alérgica e que estão sendo alimentadas por seio materno. Agora vamos falar daquelas alimentadas por fórmula infantil.
Quando ocorrem os primeiros sintomas quando a criança está alimentando por fórmula? Pode ser uma manifestação imediata, até 2 meses depois do início da fórmula infantil. Podem começar a surgir os sintomas de alergia à proteína leite de vaca. E qual a fórmula correta para cada caso? Bem, lembra que nós temos fórmulas com a fonte proteína leite de vaca parcialmente quebrada, que são as fórmulas HA, vocês já ouviram falar NAN-HA, Aptamil-HA, essas fórmulas não servem para alergia. As fórmulas que servem, que podem servir para alergia, são as fórmulas extensamente quebradas, são aquelas fórmulas extensamente hidrolisadas, que eles pegam a proteína leite de vaca e quebram ela todinha, ou quase toda, e ela fica então bem menos alergênica, e muitas crianças conseguem bebê-la sem reação nenhuma. São as fórmulas extensamente hidrolisadas. Vou dar uns exemplos. Aptamil-Pept, Pregumin-Pept, Altera, Alfarré, Nutramigen, são fórmulas extensamente hidrolisadas. Existem também, essas fórmulas extensamente hidrolisadas, elas têm sucesso em 80, 90% dos casos. Existem também as fórmulas de aminoácidos. São aquelas fórmulas que são totalmente, a proteína do leite de vaca é totalmente quebrada. Como ela é totalmente quebrada, fica só aminoácidos. Essas fórmulas são 100% eficientes na alergia à proteína leite de vaca. As fórmulas de aminoácidos, quando são utilizadas, elas podem ter alguns efeitos, como fezes mais escuras, às vezes até um pouquinho mais de refluxo, mas ela não gera alergia. Elas são eficientes 100% das vezes. Nós temos ainda fórmulas de soja e fórmulas de arroz. Todas essas são possíveis fórmulas que podem ser usadas no seu filho. Então, relembrando, temos as fórmulas extensamente quebradas, as fórmulas de aminoácidos, exemplos, Nelcate LCP, Aminomed, Alfamino, são fórmulas Puramino, são fórmulas de aminoácidos. E nós temos as fórmulas de arroz e nós temos também as fórmulas de soja. Né? Qual fórmula correta para cada caso? Cada uma serve com uma sensibilidade diferente. Aquelas crianças muito sensíveis, elas vão se beneficiar mais de uma forma de aminoácidos, que é uma fórmula mais assertiva, 100% eficiente. Quando a gente deseja uma melhora mais rápida, ou até mesmo quando os sintomas iniciais são mais confusos, as fórmulas de aminoácidos são mais recomendadas, porque elas estabilizam mais rápido a criança. Depois dessa estabilidade, a gente consegue, na maioria das vezes, propor a redução da fórmula para uma fórmula menos complexa. Então, a gente às vezes começa com aminoácido, a criança melhora, e depois a gente pode ir para uma fórmula menos complexa, como extensamente hidrolisado, arroz. A fórmula de soja é menos usada nas alergias não IgE, porque a maioria das crianças que têm alergia à proteína leite de vaca da forma não IgE, elas possuem uma sensibilização simultânea com a soja, ou seja, elas têm uma alergia também à soja, na maioria das vezes. Por isso que a gente não usa muito a soja nesse contexto. Com formas de arroz extensamente hidrolisadas e as formas de aminoácidos são as mais indicadas nesse caso. O tempo de melhora depois da introdução da fórmula correta é mais rápido. Lembra que no leite materno, quando faz a dieta, a resposta é esperada em 3, 4 semanas. Agora, quando está em fórmula e você usa uma fórmula mais assertiva, o tempo para melhora é de 1 a 2 semanas para a criança melhorar. Na maioria das vezes. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas na maioria das vezes, 1 a 2 semanas. E quando a gente acerta nesse tratamento, além de trazer o bem-estar para o seu filho e para toda a família, a gente também consegue fazer uma economia de dinheiro. Isso porque, à medida que seu bebê vai se dessensibilizando, ele vai poder ingerir alimentos que contêm a proteína ou fórmulas menos hidrolizadas, que são alimentos ou fórmulas até mais baratos.
Bem, eu sei que esses leites especiais eles são fornecidos pelo governo e que todas as famílias têm o direito de recebê-los, na maioria das vezes. Entretanto, quem já tentou usufruir desse benefício sabe que a burocracia para conseguir esses leites é muito grande, na maioria das vezes, e que a realidade da maioria das famílias hoje é de comprar esses leites por conta própria. Vale lembrar que os alimentos isentos de proteína do leite de vaca custam aproximadamente 3 vezes o valor de alimentos com a proteína do leite de vaca. Um exemplo simples é a substituição do leite de vaca pelo leite de castanha ou de outras oleaginosas. Um impacto econômico muito grande.